E agora vamos da nossa primeira entrevista desta quarta-feira. Vamos falar sobre a alta do dólar e os impactos para a população brasileira. Nos últimos 12 meses, muitos alimentos subiram de preço porque o dólar estava alto e o produtor prefere vender para o exterior, deixando o mercado interno com pouco daquele produto. Isso vale para o arroz, para a soja e para o açúcar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Leila Pellegrino. Ela é professora e economista. Muito bom dia, professora Leila. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, muito obrigada, Guga, bom dia a todos. Agora, nos últimos 12 meses, com a pandemia, muitos alimentos subiram de preço, né? O dólar está alto e por que o fabricante ele prefere vender para o exterior e isso pode aí complicar um pouco o mercado interno? Eu gostaria da sua análise. Bom, essa questão é uma combinação difícil para o mercado interno, né? Porque com o dólar mais alto e o preço dos alimentos também altos, a opção pelo mercado externo se torna bastante atraente. Como os preços desses produtos no mercado internacional também estão altos, a gente não consegue ter esse produto a um preço mais acessível no mercado interno. Então, para a população, né, esse alimento chega efetivamente mais caro e a gente perde esse controle, na verdade, ou perde a possibilidade de tê-lo numa condição mais facilitada para as pessoas. E se a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas estão com as suas rendas reduzidas, muitas pessoas perderam o emprego, né? A gente tem uma condição econômica frágil, né? Essa manutenção dos preços mais altos tem um impacto mais negativo. Agora, esse impacto negativo, como é que o consumidor ele sente quando ele vai na prateleira do supermercado? A gente sabe a dificuldade, que a população tem passado com o desemprego, com a diminuição do auxílio emergencial. O que reflete isso? Bom, isso reflete no fato de que as pessoas passam a ter uma redução, né, do seu poder de compra, né? A sua renda compra menos, né? Então, o volume de negócios dentro do país fica diminuído, o nível de consumo dentro do país fica diminuído, principalmente nas parcelas de renda da população que tem renda mais baixa, né? Isso tem um impacto na atividade econômica como um todo, né? Então, a gente perde dinamismo no ambiente de negócios doméstico e isso se reflete também em menos oportunidades de emprego, de renda e de outros negócios, porque o alimento é um bem essencial, né? Eu posso abrir mão de itens menos essenciais, mas não posso abrir mão dos alimentos. Agora, essa alta do dólar, ela prejudica em que outros setores aí o bolso do brasileiro? Bom, o Brasil ele é uma economia altamente dependente de importações. Então, sempre que a gente tem a moeda estrangeira mais valorizada, né, num patamar muito superior à moeda doméstica, a gente vai ter que boa parte dos insumos da atividade produtiva que são importados chegam para nós mais caros. Então, a gente tem uma pressão, né, para cima dos preços de itens manufaturados também, né, porque nós temos uma dependência muito grande desses produtos importados. Agora, essa dependência, que o mercado brasileiro tem, ela conta também insumos importados, isso fazem aí com que os preços de alguns produtos eles subam. Como isso afeta o consumidor? Isso faz com que, por exemplo, outros produtos manufaturados também cheguem mais caro ao consumidor, né? Então, a nossa possibilidade de acessar, né, máquinas, equipamentos, insumos importados faz com que, né, todos os itens manufaturados, né, no vestuário, alimentação,
itens diversos de consumo doméstico também cheguem mais caro e o consumidor passa com isso a ter menos renda, né, e menos possibilidade, menos capacidade de compra com a sua renda e, portanto, isso reforça esse impacto negativo no consumo das Agora, famílias. outra situação que é importante, né? A gente vem do lado do produtor, né? Crise econômica, precisando ter lucro, né? Ele acaba optando pela importação. Você acha que seria um caso, por exemplo, do governo tentar regulamentar, tentar intervir para conseguir o melhor abastecimento do mercado interno no melhor preço? Bom, nesse momento, o que de mais importante se poderia fazer para garantir, né, uma manutenção da atividade econômica no Brasil seria fomentar mesmo, proteger, né, de um lado a população, né, então auxílios de defesa da renda, programas de proteção e geração de emprego são importantes nesse momento, né, porque eu preciso garantir que essa população se mantenha dentro do mercado de trabalho e preciso criar mecanismos que facilitem, que propiciem um melhor desenvolvimento, uma melhor fluidez do nosso ambiente de negócios. Né? Então, nesse momento, né, mais do que criar mecanismos que protejam a economia no sentido comercial, é importante, ou que protejam o produtor especificamente, eu preciso criar, né, mecanismos de crédito, preciso criar mecanismos que facilitem, que propiciem, né, um maior nível de atividade econômica no país, porque isso torna esse espaço mais interessante para esses produtores e, consequentemente, garante, né, que a atividade produtiva brasileira, de um modo geral, sobreviva à pandemia também e a esse momento mais delicado da atividade econômica. Leila, num primeiro momento, ano passado, no início da pandemia, nós tivemos aí um auxílio emergencial de R$ 600 que injetou aí uma boa quantidade de valor na economia devido às dificuldades que a gente passava. Esse ano a gente vive uma situação pior econômica, porém o auxílio emergencial chega aí a metade do valor, R$ 300. Qual que é o impacto para a população consumidora? Bom, evidentemente que quando eu diminuo, né, o volume de auxílio, eu vou ter também um efeito menor sobre a atividade econômica. Então, o que acontece? Esse ano, por exemplo, a gente tem uma expectativa de ter algum crescimento na atividade econômica, né, apesar da pandemia, muito pequeno comparado com outras economias, com outros espaços. Mas a gente poderia ter um impacto mais interessante caso, né, a gente tivesse essa população melhor inserida dentro desse mercado consumidor. Agora, falta de consumo pode gerar desemprego futuro, porque o comércio fica desaquecido, né? O desenvolvimento econômico fica travado, ou seja, teremos aí uma perspectiva de um ano não muito bom, ou a gente diria alguns anos não muito bons. Qual que é a expectativa aí, o prognóstico da área econômica? Bom, nesse exato momento, a gente está vendo que tem até uma expectativa, se a gente observar as últimas expectativas em relação à atividade econômica, apesar de tudo que está acontecendo, a gente tem uma expectativa até de crescimento, porque a gente tem um setor exportador que segue dinâmico, né? A gente tem algumas expectativas em relação ao avanço da vacinação, a gente tem uma expectativa de que a economia brasileira cresça um pouco ainda esse ano, cresça menos nos anos seguintes, porque o nosso problema de desenvolver esse ambiente de negócios e o mercado consumidor não está plenamente resolvido. Né? Então, a gente tem essa expectativa. Agora, o importante que se diga que, apesar dessa expectativa de uma retomada lenta aqui da atividade econômica, é importante destacar que o nosso agravamento da questão social, né, faz com que boa parte da população não participe desse momento,
né, de eventual retomada da atividade econômica, porque tem bastante gente desempregada, com a sua renda diminuída, apartada desse acesso ao consumo. Agora, na sua visão, como é que vem, né, essa retomada? Como é que ela acontece? O governo que tem que mostrar sinais aí através da equipe econômica. Como funciona essa retomada? Na verdade, a maior sinalização, na sua visão, é a população vacinada e a pandemia controlada. Como é que você vê a melhor forma de retomada econômica? Bom, é importante que se diga, né? Embora a vacina ela é muito importante, mas ela não é o elemento único, né, nesse processo de retomada. A vacinação, eu diria que ela é uma condição necessária, ela é uma condição essencial para que diversos setores possam retomar suas atividades em segurança, né, nesse momento, e que a população restabeleça vínculos de confiança, né, em especial os consumidores e os produtores, com esse ambiente de negócios, mas ela não é uma condição suficiente sozinha. Né? Eu preciso, nesse momento, considerando esse cenário, sim, né, um suporte, né, do governo no sentido de medidas que assegurem a inclusão, né, a defesa da renda e do emprego, principalmente da população mais vulnerável, para que essa retomada se dê numa base sustentável. Né? Então, se a gente observar, fala assim, a gente tem dois fatores. A pandemia agravou o fato de que o nosso ritmo de crescimento, né, já que já não era bom, ficou pior. Mas nem tudo é a pandemia. Eu preciso criar condições, sim, de favorecimento desse ambiente de negócios, porque se eu não criar essa estrutura, ou seja, né, uma estrutura fiscal que facilite a vida desses empresários, o acesso garantir o acesso da população ao mercado consumidor e a manutenção do emprego, né, investir em programas voltados para a qualificação dessas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, para que elas possam reingressar ao mercado de trabalho, desburocratizar uma série de quesitos que dificultam a vida, né, de quem quer investir no país. Então, eu preciso criar e sinalizar essa vontade, né, para que, conseguindo avançar o processo de vacinação, eu comece a pensar nos elementos necessários para que essa retomada seja uma retomada efetiva e mais expressiva, principalmente. Agora, Leila, a gente aborda muito a crise, né? Mas com essa pandemia, alguns setores aí se reinventaram e aumentaram o faturamento, como o e-commerce, por exemplo, o setor supermercadista teve crescimento também, e vários outros setores também tiveram uma boa evolução e um bom desenvolvimento. Como você analisa esse aspecto? É uma questão importante, né? Então, a gente sim teve setores, e isso é importante que se diga, né? No momento de dificuldade, algumas transformações que estavam em curso já, né, em termos tecnológicos, por exemplo, que é o avanço dessa economia digital, por exemplo, né, e desses negócios digitais, ela ganha força, né? Eles souberam muitos setores, muitos negócios souberam se reinventar na pandemia. E possivelmente essas mudanças, essas transformações, elas vão durar para além da pandemia, né? Então, o que as pessoas aprenderam a fazer de casa, né? Não é que elas não voltem para o presencial, elas seguramente voltarão, mas possivelmente em formatos mais híbridos, né? A gente já conseguiu organizar essa vida das pessoas e dos negócios com um formato diferente. Então, é muito positivo que, sim, né, esse ambiente de negócios consiga se redefinir numa nova plataforma, numa nova base, com um consumidor que também interage muito melhor agora nesse formato online. Né, e acredito que ele continua sendo uma aposta importante para os próximos anos, porque essa é uma mudança que deve permanecer, né, pelo menos em parte, né, eu acredito que em grande parte, né, mas de qualquer forma,
né? Junto com isso, eu preciso retomar outros negócios, não só aqueles que são estabelecidos de forma remota, né? Eu posso ampliar a oferta de produtos remotos, mas eu preciso garantir que diversos segmentos consigam fazer essa migração e consigam sobreviver nesse espaço. Leila, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade de a gente falar mais de economia, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia a todos. Conversei com a economista Leila Peregrino falando aí da alta do dólar.